Oi, Cláudia. Oi, Gustavo. Mais um domingo, mais um vídeo. Tô vendo aqui, olha, eu já tô até ornando aqui com a brabuleta. Hoje eu vim com um tema que é curioso, que é sinais do universo. E por que sinais do universo? Porque, olha, desde que eu sou pequeno, minha avó já falava, fica atento aos sinais. E a gente costuma, né? Fica atento aos sinais, atento aos sinais. E hoje tudo tem sinal, né? O celular vibra para qualquer coisa. A televisão, tudo hoje é conectado. Você entra na sua casa, tem um monte de barulhinhos que tocam. Quando você entra passa pela porta de algum lugar, toca um aviso que você chegou, que você entrou. Então tudo está conectado, tudo tem sinal, 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 sinal. Mas daí a pergunta é, o que é o sinal de verdade do universo? Porque eu já tive conversas com pessoas que foram bem chatos comigo e falaram assim, eu não escuto nada. Pra mim, olha, sinal só se for aquele sinal de escola, que eu não escuto mais nada e eu não sei o que é estar atento a sinal nenhum. O que é sinal realmente do universo e como a gente deve estar atento a ele e para quê? A gente busca esses sinais o tempo todo, né? Porque a gente quer uma resposta do universo para saber se a gente está indo para o lugar certo, da mesma forma que você quer a resposta do outro. Você espera que o outro te dê alguma resposta. Como eu falei, eu estou indo por esse caminho, você acha que está certo? Você está perdido numa cidade que você acabou de chegar. Você sempre vai buscar ou um Waze, hoje agora que tem, ou você vai perguntar para uma pessoa, porque você andar sem destino é muito difícil para a gente simplesmente seguir os sinais daquilo. Hoje eu não sei para onde eu vou. Eu quero ir para um lugar que me leve onde eu encontre uma comida deliciosa que hoje eu estou com vontade de comer, sei lá, abobrinha. E eu vou confiar que o destino vai me levar. O quanto a gente está preparado para realmente relaxar e seguir a sua intuição. E aí vamos além. A intuição é biológica. Como assim? É biológica. Nós já falamos isso milhares de vezes, e aí não custa falar milhares e um. A gente vem de uma célula única. Dizem os neurocientistas de uma célula LUCA, que é uma célula primordial. E nesta célula primordial, quando ela se divide, que a gente estuda isso muito na neurociência, quando você se divide, você traz toda a informação do universo de onde você veio e através disso você vai se dividindo. Já falamos também muitas vezes que você já existia na barriga da sua avó, porque quando quando a sua avó estava grávida da sua mãe, o seu óvulo já estava lá dentro da barriga da sua avó. E tudo que a sua avó passou são O informações. óvulo da minha mãe já estava na O óvulo barriga. da sua mãe já estava dentro da sua mãe, que estava dentro da barriga da sua avó. E ali tem muitas informações. Então, quer dizer, o óvulo, nosso DNA, traz informações desde o... Vamos para perto, do Homo sapiens, traz tudo para cá. Quantas coisas nós já passamos? Bom, só de Homo sapiens são uns 350 mil anos. Pois é, e todas essas informações estão dentro de você. A gente sempre fala, eu acho lindo isso. Para mim é uma das coisas mais lindas que quando você traduz as quatro Letras. as quatro letras que os quatro elementos que compõem o DNA, e você faz aqui, você traduz isso para o hebraico, você vai ver o Ihá, Gerá. E você isto significa em hebraico que Deus está dentro de você. Então, o seu DNA já está dizendo que Deus está dentro de você. Dentro do seu DNA tem esta expressão, em hebraico.
Então, olha que coisa linda. Se Deus está dentro de você, você tem a sabedoria divina. E se você tem a sabedoria divina e você parar para escutar, você vai escutar o caminho a tomar. O problema é, hoje a gente vive num matar e morrer, é como se a gente estivesse numa selva, caçando um mamute a todo tempo para assar, que é a sua única fonte de comida. Hoje o mamute só transformou. Hoje o mamute é o seu chefe, o mamute é o seu relacionamento, o mamute é o seu amigo que não está indo bem, o mamute é o trânsito. E você vive num estado de ansiedade constante que enquanto você não parar para ouvir essa sabedoria divina que está dentro de você, biologicamente, eu não estou aqui inventando, eu não estou querendo falar de religião. Dentro de você tem uma sabedoria ancestral dentro da sua célula. E é por aí que você tem que se apegar, porque dessa sabedoria vai te trazer e vai te levar aonde você precisa ir para cumprir o seu propósito de vida. Então, enquanto você não aprender a se aquietar e a ouvir e sair por, às vezes, minutos desta vida de caçar o mamute, de viver ou morrer, de estar sempre correndo, você não consegue ouvir o que essa sabedoria divina, biológica, está dizendo para você. Então, como que esta biologia conversa com você? Através de doenças. As doenças são as suas melhores amigas. Porque elas estão dizendo, oi, você precisa olhar para isso. Você precisa prestar atenção nisto. Mas a gente o que faz? A gente camufla a doença com um monte de remédio. E não deixa ela falar com a gente. Então já é um sinal que a gente já não escuta. Se você tem uma dor de cabeça hoje, o que aconteceu para você ter essa dor de cabeça? Uma dor de cabeça frontal? Você ficou com medo de quê? O que você ficou com medo de te atacar? Então, todas as doenças vêm como um sinal. Um sinal que você precisa olhar. E às vezes você precisa olhar até para coisas que aconteceram antes. Voltando para quando você estava lá no útero da sua avó. Vamos imaginar que a sua avó estava atravessando a rua e viu uma criança ser atropelada. O impacto que ela recebeu daquela emoção de ver aquilo impactou biologicamente, a gente não está falando de biologicamente, aquele óvulo que estava dentro da sua mãe, que hoje é você. E muitas vezes você tem um medo que não é seu. E que você não sabe a origem dele, né? Às vezes você tem uma depressão que não é sua. Às vezes você tem uma reação de pânico que não é seu. Então, por exemplo, vamos supor, ela viu uma criança ser atropelada, essa criança estava de azul e era um menino e o ônibus passou em cima dele. Trágico. Às vezes, quando você estiver em algum momento onde você revê isso, você vê uma criança, um menino de azul e você vê um ônibus, você tem uma sensação de pânico que você não sabe nem de onde veio. Por que eu estou com essa sensação de pânico agora? Mas vem do transgeracional porque aquela célula está impactada por aquilo que a sua avó viu. Então, a gente tem que estar... Tudo o que acontece na nossa vida, uma sensação de pânico, uma sensação de ansiedade, qualquer uma. De onde vem? Que sinal é esse? No início do vídeo você falou que a gente nessa nossa era busca os sinais, está perdido, vai buscar o Waze, busca a opinião das pessoas, quer indicação de onde ir, como chegar, o que fazer, qual filme assistir hoje. Mas a gente realmente escuta muito mais o outro, às vezes busca o sinal sempre no outro ou em algum aparelho do que na gente, né? Porque isso é uma falta de treino. Imagine, você vai construir uma casa. O que você faz primeiro? Você chama um arquiteto. Por
Porque se você chegar para um engenheiro e falar assim, eu quero construir uma casa, ele vai construir qualquer casa. Quando você fala para um arquiteto, eu quero construir uma casa, ele vai desenhar a casa do jeito que você quer. E a partir daí você sabe o que você quer ser. Por exemplo, enquanto você não souber o que você quer ser, não adianta você dar este desenho para um engenheiro, porque ele não sabe o que vai fazer. Então, enquanto você não sabe aonde você quer chegar, como você quer ser, se você quer ser uma pessoa saudável, se você quer ser uma pessoa feliz, sabe? Você ter isso bem desenhado, você não está pronto para ouvir os sinais do universo. Porque os sinais que eles te dão vai contra o que você quer, porque você não sabe o que você quer. E aí, ele também não sabe para onde te levar. E aí entra a falta de confiança. Por que existe a falta de confiança? Porque você não está desenhado, você não fez, você não te chamou, como chamou o arquiteto dentro de você para falar, eu quero ser assim. Sabe? Eu quero daqui 5 anos, que nem eu sempre falo, eu quero ser uma grande filósofa, eu quero conhecer a filosofia a fundo, então eu estudo isso. Agora, se eu não sei o que eu quero ser, eu estudo tudo, eu faço tudo, não sei para onde eu quero ir. E aí você não escuta e você começa a não confiar em você, porque nada dá certo. Aí quando acontece, fala, sabia que isso ia dar errado. Então por que fez? Você sabia que dá errado. Porque você não acredita que você é capaz, porque você não sabe o que você quer para você. Está confuso ou está claro de que a coisa mais importante é você saber quem você é? Saber que você biologicamente tem uma luz dentro de você, que é a intuição, que vem biologicamente desses milhares de anos. E agora, uma sabedoria de milhares de anos não vai te levar para o lugar errado. A partir do momento que você sabe para onde você quer ir. Não adianta você entrar no táxi e falar assim, me leve, dei esse exemplo uma vez, me leva para o Brooklyn. Que aonde? Que rua? Que lugar? Eu sei o destino, mas eu não sei exatamente aonde. Mas você tem que estar muito detalhado dentro de você para você saber o que você quer realmente. E aí você começa a seguir a sua intuição e a saber o que você precisa fazer para que você escute essa voz, escute essa sabedoria interna que todos nós temos, todos. Porque a energia divina, que eu não estou, isso não é religioso, é uma energia cósmica divina, está dentro de nós, porque nós partimos de uma célula única do universo. E enquanto a gente não aprender a escutar estas vozes, enquanto a gente não aprender a ouvir os sinais básicos, que o nosso corpo existe para isso, para nos dar os sinais do que está errado, a gente não vai sair de onde a gente está. E vai continuar vivendo, caçando mamute, e não vai ter a paz que você gostaria de ter. Espero que você desenhe bem. Chame o seu arquiteto interno, seu arquiteto mais sábio, desenhe o que você quer para você e vai atrás deste ser iluminado que você é. Porque você tem a iluminação e a sabedoria dentro de você. E isto é biológico. Então, acredita nisso, vai lá. E antes de você ir desenhar você, toca o sininho. Segue a gente. Deixa a sua mensagem, vamos conversar mais. Deixe temas que você gostaria de ouvir, que a gente vai adorar conversar com você. Um beijo.